O meu filho, hoje, ele congrega numa igreja que, antes de nós estarmos nesta igreja, eu falei para ele, em qual igreja você quer congregar? Porque não adianta, eu posso falar, Yang? Não adianta eu pregar para 22 mil jovens, para eu pregar para 10 mil pessoas, mas eu ter uma única ovelhinha dentro de casa que Deus me confiou para discipular e eu perder ela. Hoje, os pais, eles precisam compreender. Eu posso contar uma experiência aqui para você e para quem está nos assistindo? Com certeza, Posso, rapidinho? Não, só para a gente terminar? Vai leve. Ó, eu tive um sonho, Sim. né? Você falando de casa, de porta, né? De ambientes. Eu tive um sonho, né? Nesse sonho eu estava em casa. Tava eu, o Richard e o Marcelo, e eu tenho 2 cachorros, o Thor e a Belinha. Sim. Olha, você que está nos assistindo, presta atenção nisso daqui. Eu conversando, tem um interfone. Então, quando alguém toca o interfone, eu atendo e eu clico no interfone e ele libera a entrada do portão, que é automático. Uhum. Eu escutei o crec-crec, que o portão faz, né? Crec-crec-crec, que solta, né? Igual o portão de apartamento, de condomínio, isso. Eu escutei. Quando eu escutei, olha só que loucura, gente, isso daqui é pra quem crê no mundo espiritual. Quem não crê, só ouve pra crer depois, Sim. né? Eu escutei o barulho. Quando eu escutei o barulho, eu estava na cozinha, eu, Marcelo e o Richard. Quando eu escutei o barulho, eu vi um homem descendo as escadas. Não dá pra ver, porque tem as paredes. Eu vi um homem de capa preta, roupa preta, chapéu preto. Sabe aquele chapéu de faroeste, assim, preto? Ele descia as escadas. Quando ele descia as escadas, eu sabia que ele ia nos matar. Achei fantástico. Essa ação sua até me traz aqui um outro ponto que eu acho importante. Você tem todo um cuidado, você com maestria, você age na sua casa, para sua família. Isso demonstra ações de uma mulher sábia. O quão importante é a mulher dentro da casa dela, ela ser sábia, ela ter visão espiritual, ela identificar, né? Ela ser uma mulher de oração, aquela mulher que ela é tão espiritual que quando às vezes algo diferente está acontecendo no filho, ela percebe e ela consegue intervir naquilo. Qual a importância dessa mulher? O posicionamento. A importância dessa mulher é o posicionamento dela, porque não adianta você orar e você não se posicionar. Tem muitas mães que estão perdendo guerras, tem muitas mulheres, esposas que estão perdendo guerras, Yang, porque elas não se posicionam. Por exemplo, Sim. o meu marido. O meu marido Sim. foi pastor 19 anos da Universal, 7 países. E eu casei com um pastor da Universal, Sim. sendo uma assembleiana. Sim. Tá entendendo? E teve momentos do meu marido olhar para mim no início do nosso casamento e ele dizer, Deus não derruba ninguém porque a gente caía arrebatado. Do meu marido olhar para nós e dizer assim, eu não acredito nesse negócio de profecia, eu não acredito nesse negócio de revelação, né? E eu olhar para ele e eu dizer, você vai conhecer esse Deus. Sabe o que eu fazia? Eu não só orava, não. Eu conectava meu marido com outros pastores. Eu conectava o meu esposo com outros homens que acreditavam naquilo que eu acreditava e que eu sei que é a verdade, porque é a palavra do Senhor. Porque por mais que a Universal seja uma tribo, isso não significa que as outras 11 tribos não prestem. São 12 filhos de Jacó. Cada um tem uma insígnia, cada um tem o seu comandado, cada um tem a sua destreza, cada um domina a sua área. Zebulon domina os mares. Você está entendendo? Sim. Mas Judá domina as guerras, a infantaria, a linha de frente. Mas isso não significa que ambos são nações. Sim. Não significa que por ele ter sido da Universal e eu ter sido da Assembleia, que ambos não pode dar certo. Mas eu conectava ele com pessoas. Tanto hoje, meu marido cai no chão, ele se move no espiritual, ele entrega até mesmo revelações, ele crê nisso. Mas Sim. o orar e ter atitude é muito forte. O meu filho, por exemplo, hoje ele congrega numa igreja que, antes de nós estarmos nesta igreja, eu falei para ele, em qual igreja você quer congregar? Porque não adianta, eu posso falar, Yang? Não adianta eu pregar para 22 mil jovens, para eu pregar para 10 mil pessoas, mas eu ter uma única ovelhinha dentro de casa que Deus me confiou para discipular e eu perder ela.
Porque naquele grande dia, ele vai me requerer essa ovelhinha. Você tá entendendo? E hoje eu congrego na igreja do meu filho. Por quê? Porque lá tem um líder de jovens que abraçou meu filho. Então, hoje, os pais, eles precisam compreender. Eu posso contar uma experiência aqui pra você e pra quem tá nos assistindo? Com certeza, Posso? vai. Rapidinho? Não, vai Só pra leve. gente terminar? Vai leve. Ó, eu tive um sonho, Sim. né? Você falando de casa, de porta, né? De ambientes. Eu tive um sonho, né? Nesse sonho eu estava em casa. A minha casa, você tanto entra pela sala de jantar, como você entra pela sala da TV, Sim. né? Então você passa ali por 2 portas. Tava eu, o Richard e o Marcelo, e eu tenho 2 cachorros, o Thor e a Belinha. Sim. Olha, você que está nos assistindo, presta atenção nisso daqui. Eu conversando, tem um interfone. Então, quando alguém toca o interfone, eu atendo e eu clico no interfone e ele libera a entrada do portão, que é automático. Uhum. Eu escutei o crec-crec, que o portão faz, né? Crec-crec-crec, que solta, né? Igual o portão de apartamento, de condomínio, isso. Eu escutei. Quando eu escutei, olha só que loucura, gente, isso daqui é para quem crê no mundo espiritual. Quem não crê, só ouve para crer depois, Sim. né? Eu escutei o barulho. Quando eu escutei o barulho, eu estava na cozinha, eu, Marcelo e o Richard. Quando eu escutei o barulho, eu vi um homem descendo as escadas. Não dá para ver, porque tem as paredes. Eu vi um homem de capa preta, roupa preta, chapéu preto. Sabe aquele chapéu de faroeste, assim, preto? Ele descia as escadas. Quando ele descia as escadas, eu sabia que ele ia nos matar. E eu falava, Richard, Marcelo, vamos correr porque o homem vai entrar para nos matar. Ele entrava por uma porta e nós saíamos pela outra. Quando eu subia as escadas para sair, eu lembrava dos cachorros e eu voltava correndo para buscar os cachorros. Quando eu saía correndo pela rua de casa. Já era uma outra rua. E tinha um bar de esquina e um carro parado com umas mulheres dentro. Olha isso daqui é forte. Aí eu falei, como que aquele homem conseguiu entrar dentro de casa com a porta fechada? As mulheres que estavam dentro do carro, as mulheres bonitas, né, assim, novas, não eram mais senhoras, mulheres comuns. Elas falavam assim, moça, vem cá. Elas falavam pra mim, vem aqui. Ela falou assim, ele entrou lá, né, na sua casa, né? Pergunta pro Richard. Porque foi ele que deixou entrar. Só que peraí. Meu Deus. O Richard estava comigo e eu acordei. Quando eu acordei do sonho, eu já fui no quarto do Richard. Richard, acorda. Ele estava dormindo, lembro como se fosse hoje. Falei, o Senhor acabou de me mostrar um demônio entrando para destruir eu, você e seu pai. E veio os comandados dele mandando eu perguntar pra você, porque foi você que abriu a porta. Richard, o que tá acontecendo? O que você tá assistindo? Posso falar, Yang? O que você tá fazendo? Você tá se masturbando? Você tá vendo pornografia? Ele, não, mãe, eu não tô. Falei, o que você tá assistindo? Que seriado que você é? Ele, não, mãe. Aí eu descobri, conversando com meu filho, era o tempo que ele estava passando numa plataforma digital. Era um portal para as trevas entrar. Era um game, um jogo? Uma plataforma digital, uma rede social muito famosa, que as pessoas usam, né? De vídeo. Vídeos. Vai passando, Meu vai deslizando. Deus. É os jovens de hoje. Tá entendendo? Deu acesso para o espírito entrar. Só que o espírito não estava só querendo destruir meu filho. Ele quer destruir a casa toda. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para matar, roubar no grego significa furtar. Então, o que é roubar? Roubar, eu pego esse microfone de você. Você percebe. Furtar, eu pego sem você perceber. E é o que as trevas têm feito. Têm roubado
os nossos jovens da nossa geração, eles têm roubado, eles têm furtado sem a gente perceber, debaixo do nosso nariz. Então, uma mulher posicionada em Deus é uma mulher que ela, por mais que tenha um sacerdote, quando ela vê que o negócio está pegando fogo, é o caso de Abigail. Né? Abigail, quando ela percebe, isso daqui eu sinto até Deus, quando ela percebe que há um decreto de morte vindo por Davi, porque Nabal se comportou como um louco, como dizia o nome dele, ela não esperou ele se posicionar como sacerdote do reino, como o rei, como homem, como alfa. Ela foi na frente. Então ela quebra um protocolo para salvar todo um reino. Então, às vezes, a mulher posicionada, uma mulher que ora, uma mulher que discerne o mundo espiritual, às vezes ela vai quebrar alguns protocolos para salvar toda a sua casa. Uau!